beleza? Bom, a gente vem passando esse momento complicado aí por conta da pandemia do Covid-19. Espero que todos estejam bem em casa, bem cuidados. E nesse período a gente está com o nosso calendário suspenso, né? E a gente vem preparando algumas atividades de revisão de conteúdo para que vocês não fiquem totalmente parados. Sei que muitos devem estar morrendo de saudade das nossas aulas, tenho certeza disso, espero, né? E por isso a gente vem fazendo esse trabalho. Só para reforçar, são atividades de revisão de conteúdo para que vocês mantenham essa rotina e não percam aquilo que a gente já falou, né? Eu mandei uma lista de exercícios para vocês, espero que alguns já tenham tentado fazer. E no vídeo de hoje eu preparei algumas dicas para auxiliar quem está tendo dúvidas em relação aos exercícios. Então eu vou mostrar algumas dicas para vocês que vão ajudar nessa solução. Beleza? Então vamos ver as dicas aí. Então, pessoal, essa é a lista de exercícios que eu passei para vocês em relação ao conteúdo que a gente já vinha trabalhando antes da suspensão do nosso calendário, né? Essa lista de exercícios ela apresenta algumas operações de conversão entre unidades do sistema métrico e do sistema inglês, coisa que a gente já trabalhou bastante antes de ter essa parada, né? A única diferença que tem em algumas dessas questões é que eu propus algumas operações, né, com unidades diferentes, ou seja, eu coloquei polegada milesimal somando com polegada fracionária, somando com milímetros e solicitei a resposta numa unidade específica, mas não muda nada em relação ao que vocês já aprenderam. A única coisa que vocês têm que ter atenção é em relação à conversão de unidades, que é o que a gente já vinha estudando. Então eu vou passar aqui algumas dicas que podem ajudar na solução dessas questões. Nesse momento eu ainda não vou apresentar a solução dessas questões, eu não vou apresentar o gabarito. Eu apenas vou trazer algumas informações que podem ajudar para que vocês consigam resolver. Num momento mais à frente eu apresento a solução das questões para que vocês possam conferir. Então vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que ter atenção nessas questões, né? Vamos primeiro ler a questão para que vocês consigam entender o que de fato está sendo solicitado, né? Realize as conversões e operações solicitadas abaixo com atenção para o sistema de unidades solicitado para a resposta. Então, basicamente, o que tem de mais importante, que é a primeira coisa que vocês têm que ter atenção, é a unidade que foi solicitada a resposta. Vocês podem reparar aí que na primeira questão foi pedida a resposta em milímetros, na segunda questão em polegada fracionária e na terceira questão em polegada milesimal. Então, essa é a primeira dica. Vocês têm que ter atenção na unidade da resposta e converter todos os termos para a unidade solicitada. É lógico, eu não posso somar polegada milesimal com milímetros. Se na questão 1 está sendo solicitada a resposta em milímetros, eu tenho que passar todos os termos para essa unidade de milímetros e depois fazer a operação. Então essa é a primeira dica, converter sempre os termos para a unidade solicitada como resposta. Uma outra dica importante, eu vou usar a letra A como referência, vocês podem perceber que eu tenho aí 2,35 polegadas mais 15,5 milímetros. Como a gente já viu, eu não posso somar da forma que está aí, porque eu tenho polegadas e milímetros, eu tenho unidades diferentes. Então eu vou passar esse 2,35 que está em polegadas milesimais para milímetros. E como eu faço isso? Eu preciso saber qual a relação entre esses dois sistemas, entre essas duas unidades. Uma polegada corresponde a 25,4 milímetros. Isso a gente já viu nos exercícios que a gente fez anteriormente. Então esse fator de conversão vai ser importante para esse trabalho. Se eu sei que uma polegada corresponde a 25,4 milímetros, então eu consigo converter 2,35 polegadas para milímetros. Eu posso aplicar aí uma regra de 3, eu vou fazer aí 2,35 vezes 25,4 para poder achar a conversão. Aí sim, com esse valor já calculado em milímetros, eu posso fazer a soma. Uma outra dica importante, eu vou utilizar a letra D como referência, eu tenho aí polegadas fracionárias somando com milímetros. Então eu tenho que fazer a mesma coisa, eu tenho que passar de polegada fracionária para milímetros.
Como eu faço isso? Bom, um detalhe aí, eu tenho nesse caso um número misto, eu não tenho simplesmente uma fração, né? Eu tenho 2 inteiros e 5 16avos de polegada. Então a primeira coisa, aí é uma dica de matemática, né? Você fazer a conversão disso aí para uma fração para que você depois possa multiplicar pelo fator de conversão para poder achar o resultado. Então aí 2 inteiros e 5 16avos de polegada, eu vou ter que fazer essa operação, ou seja, 2 inteiros significa que eu tenho 32 16avos, né? Eu tenho 2 vezes 16. Então por isso que eu coloquei essa operação aqui, onde eu tenho 2 vezes 16 mais 5 16avos, que é o que já tinha. Então o 2 inteiros eu multipliquei pelo 16, que é o denominador, para poder achar a fração equivalente. E aí, com o resultado dessa fração, aí sim eu posso fazer a operação, né? Eu multiplico por 25,4 a fração que der nesse resultado. Uma outra dica, gente, que vocês podem utilizar nessa operação com frações e números mistos é separar a parte inteira da fração. Também pode ser feito dessa forma. Ou seja, você pode pegar ali o 2, que é o número inteiro, e multiplicar por 25,4. Então você já tem os 2 inteiros convertidos para milímetros e depois multiplicar só a fração restante, 5 16avos de polegada, por 25,4 e depois somar esse resultado, né, do inteiro e mais a fração. Também pode ser feito dessa forma e cada um faz da forma que achar melhor. E com essas dicas, vocês já têm condições de resolver todas as letras aí da primeira questão, né, A, B, C e D. Então vamos agora para a questão número 2, onde está sendo solicitada a resposta em polegada fracionária. O que eu vou orientar é que, primeiramente, você converta o que é milímetro para polegada milesimal. Como que você faz isso? Basta você dividir o valor em milímetro por 25,4. Ou seja, para você passar esses valores que estão em milímetros, como exemplo na alternativa A, na alternativa B você tem aí 88,9 milímetros, na alternativa B 57,5625 milímetros. Converta esse valor para polegada milesimal primeiramente. Isso você faz com aquele fator de 25,4, basta dividir. E depois disso, multiplique o resultado pela fração 128 por 128. Isso a gente viu já no nosso conteúdo também. Com isso você vai chegar num valor de polegada fracionária. Sempre utilize essa fração 128 por 128. Uma outra dica, enquanto o numerador for um número par, você vai simplificar a fração, ou seja, se ele é par, você continua simplificando até que o numerador fique um número ímpar. Agora, se você já está com todos os termos em polegada fracionária, basta você somar as frações correspondentes de cada termo, como a operação solicitada foi só de soma, somar essas frações para chegar no resultado final. Uma última dica para essa questão: se o numerador ficar maior que o denominador, faça a transformação, transforme isso para um número misto, como a gente viu nos exemplos anteriores. E eu coloquei um exemplo simples aí para vocês entenderem o que eu estou falando. Uma fração de 5 quartos, eu tenho o numerador maior do que o denominador. Isso corresponde, né, isso é equivalente a uma fração de 4 quartos, que é um inteiro, mais 1 quarto. Né? Somando aí os numeradores, como o denominador é igual, daria 5 quartos. Então eu tenho 1 inteiro separado mais 1 quarto. Então eu represento isso como o número 1 inteiro e 1 quarto. Se ocorrer no resultado dessas operações do numerador ficar maior que o denominador, vocês precisam fazer essa transformação para que fique da forma mais correta. Beleza, vamos agora para a terceira questão. A terceira questão, ela solicita a resposta em polegada milesimal. E aí eu aproveito para fazer uma correção, que na lista que eu mandei para vocês estava escrito
polegada fracionária para polegada milesimal. Esqueçam isso. Na verdade, é a mesma coisa das questões anteriores, é a resposta em polegada milesimal, porque aí eu tenho outras conversões, não só de fracionária para milesimal. E quais são as dicas que a gente pode falar dessa última questão, dessa terceira questão? A primeira, converter polegada fracionária para milesimal. Como que eu faço isso? Basta dividir o numerador pelo denominador. Se eu tenho uma fração, como na letra A, 5/16 de polegada, basta eu dividir 5 por 16 e o resultado vai ser o valor em polegada milesimal. Uma única atenção se for um número misto, como é na letra B. 3 inteiros e 5/16 de polegada. Aí eu tenho que considerar que eu tenho 3 inteiros mais essa fração de 5/16. Como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer de forma separada, eu já sei que eu tenho 3 inteiros, e aí eu calculo só a fração e somo aos 3 inteiros que eu tenho, ou eu posso fazer a mesma transformação que eu fiz lá em cima, na primeira questão, que é a terceira dica que está nessa lista aí. E por último, para converter de milímetro para polegada milesimal, basta dividir por 25,4. Com isso, vocês vão estar com todos os termos em polegada milesimal, basta executar as somas para poder chegar no resultado final. Bom, gente, é isso. Acredito que com essas dicas vocês vão conseguir realizar todas as atividades que foram solicitadas. Elas são simples, mas são importantes. E com isso vocês conseguem resolver não somente essas questões que foram propostas, como outras que sejam relacionadas ao mesmo assunto. Bons estudos para vocês. Bom, gente, é isso. O objetivo do vídeo de hoje era, como eu falei, apresentar essas dicas de soluções dos exercícios. Ainda não apresentei a solução de fato, os gabaritos, isso vai vir num outro momento. Eu espero que ajude, que vocês consigam resolver e me coloco à disposição. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo através dos grupos de WhatsApp, por e-mail, enfim, qualquer alternativa de contato. Eu estou à disposição aí para sanar as dúvidas. Beleza? Um abraço, até a próxima.